Fala pessoal, motos e tals, e muitas pessoas, assim como eu, já se perguntaram qual é o motivo que faz com que uma CB1000 de 4 cilindros possa ter 126 cavalos com 1000 cilindradas e um Uno Mille de 1000 cilindradas, sendo também esse 4 cilindros ter só 65 cavalos. Assim como uma Twister CBX de 250 cilindradas consegue ter 24 cavalos, enquanto uma Meteor 350 tem apenas 20 cavalos. Acontece que estamos acostumados a fazer uma relação direta entre cilindrada e potência, e isso é um erro gravíssimo. A minha moto, minha amada Shadow, tem 600 cilindradas e tem somente 40 cavalos, enquanto uma MT-03 de apenas 321 cilindradas tem 42 cavalos. E o meu antigo Uno, 1000 cilindradas, 4 canecos, tinha só 56 cavalos. Nesse vídeo, vamos ver por que carros e motos, mesmo tendo motores muito parecidos, inclusive carros e motos de 4 cilindros de 1000 cilindradas, têm potências totalmente diferentes. Inclusive, vou usar um simulador para mostrar um mesmo veículo com motor de carro e com motor de moto com a mesma potência, lado a lado, para mostrar a diferença de comportamento. Eu poderia falar para vocês que tudo isso é devido à faixa de rotação desses motores, mas isso seria errado. Então, vamos explorar esses motores a fundo para entender a diferença entre cada um. Mas antes, preciso informar a vocês que um motor de carro tem um propósito totalmente diferente de um motor de uma moto. Em um carro temos um peso que vai de 1000 até 2500 kg, fora o motorista e a possibilidade de carregar até 4 passageiros. E quando dirigimos um carro, basta subir a rotação do motor até 1500 RPM e soltar a embreagem para entrar em movimento, e o motor trabalhará a partir deste ponto de 1000 a 3500 RPM, ou seja, o motor estará entregando muito torque e potência em baixas rotações. Mas em uma moto, geralmente, o peso de uma motocicleta fica entre 120 a 350 kg, e por natureza ela tem, entre aspas, uma pilotagem mais dinâmica. Não precisamos de muito torque para entrar em movimento, mas sim uma boa potência para ter uma boa velocidade e uma boa resposta. Então, nós encontramos motores totalmente diferentes entregando potências semelhantes. Como exemplo, vou usar o motor Zetec Rocan 1.6, ou seja, 1600 cilindradas, 4 cilindros, que entrega 105 cavalos a 5500 RPM, e o motor da Kawasaki Z750, que tem 750 cilindradas e 4 cilindros, e entrega 106 cavalos a 10.500 RPM, ou seja, os dois motores entregam a mesma potência, mas o Rocan tem 1600 cilindradas e a Kawasaki tem 750 cilindradas. O motor Zetec Rocan equipa, por exemplo, a Ford Export e precisa de 1200 até 2500 rotações para colocar o carro em movimento. Ele entrega 14 kg de torque nessa rotação. Se colocarmos no lugar dele o motor da Z750, para colocar o carro em movimento precisaríamos elevar o motor até 8 ou 10 mil RPM. E mesmo assim esse motor entregaria 8 kg de torque no máximo. Agora, imagina comigo, subir o motor a 10.000 RPM para sair de um semáforo. Não é legal, né? Mas então, como que esses motores com cilindradas totalmente diferentes entregam a mesma potência? E além disso, por que um Zetec Rocan não pode girar até 12.000 RPM como uma moto? Aqui, agora, nós entramos em um assunto que eu estava completamente ansioso para falar com vocês. Curso versus diâmetro de pistão e como isso influencia totalmente na resposta de um motor.
Pessoal, não teve jeito. Eu tentei explicar no mesmo vídeo que eu estava fazendo, mas eu achei que a explicação na prática seria melhor, tudo bem? A gente vai usar bastante ferramenta hoje, a gente vai usar aquilo ali para demonstrar as coisas daqui a pouco, tá? Bom, nós vamos falar o que aqui? Nós vamos falar sobre curso versus diâmetro, tudo bem? Pessoal, nós sabemos que a gente mede o motor em centímetros cúbicos, ou popularmente chamado de cilindradas, tá? Então aqui nós vamos usar de exemplo um motor de 250 cilindradas. Primeira coisa, o que seriam essas 250 cilindradas? O que são meus 250 centímetros cúbicos? 250 centímetros cúbicos é a capacidade que o meu motor tem de admitir ar e combustível, tá? Então, quando o meu pistão desce, aqui ó, tá vendo que ele desceu? O que ele admitiu aqui, a quantidade de ar que cabe aqui dentro, se você enchesse isso aqui de água, esse espaço de água, dariam 250 centímetros cúbicos. É essa a medida, é a medida total do nosso cilindro, com o pistão no ponto morto inferior, que seria ele aqui embaixo. E o que vai dizer para mim se esse motor é de 250 centímetros cúbicos ou 300 ou 500 centímetros cúbicos, 500 cilindrada? O que vai dizer isso aí para mim é o diâmetro e o curso desse motor, tudo bem? E a quantidade de cilindros que esse motor tem. Bom, como que funciona? Aqui, para nossa explicação, nós temos um motor de 250 cilindradas. Como que seria? Aqui nós temos dois pistões para ser usado de exemplo. Esse pistão pertence a esse cilindro aqui. A medida desse pistão é de 75 milímetros. Obviamente, a medida aqui do meu cilindro vai ser também de 75 milímetros. Então, o nosso diâmetro, que seria o diâmetro do pistão, tá? Ele é de 75 milímetros. Nós já temos o diâmetro desse motor. E o curso? O curso do motor é a medida que o nosso pistão vai percorrer subindo e descendo. Então, essa medida aqui, essa distância que ele desce e a distância que ele sobe, essa medida, ela é o curso do nosso motor. Se eu tenho um diâmetro de 75 milímetros, para dar 250 centímetros cúbicos, eu preciso que o meu pistão ele desça 56 milímetros. Então, com o meu pistão no ponto morto inferior, medindo 75 milímetros, e eu tenho aqui um curso de 56 milímetros, eu tenho 250 centímetros cúbicos, certo? Vamos agora para outra situação. Eu tenho esse pistão aqui, que ele mede 60 milímetros, ele tem um diâmetro menor. Se você pegar aqui, você vai ver que ele é muito menor que esse meu pistão aqui. Olha só a diferença. Obviamente, a maioria das pessoas vai pensar o quê? Que esse pistão pertence a um motor de cilindrada menor, tipo uns 150 cilindradas. E na verdade não, isso não tem nada a ver. Por quê? Se eu colocasse esse meu pistão aqui para trabalhar com um curso de 56 milímetros, como ele tem o diâmetro menor, esse motor passaria a ter as 155 cilindradas. Mas eu quero projetar um motor de 250 com esse pistão aqui. O que eu vou ter que fazer? Aumentar o curso, entendeu? Então, para ter as mesmas 250 cilindradas, eu vou precisar de um curso maior. Como o meu pistão tem 60 milímetros de diâmetro, eu preciso de um curso de 88 milímetros. Nós temos aqui dois motores com a mesma cilindrada, com comportamentos totalmente diferentes. Aqui eu tenho um pistão de grande diâmetro e aqui eu tenho um pistão de diâmetro pequeno. Aqui eu tenho um curso pequeno e aqui eu tenho um curso grande. Isso é o diâmetro e curso de um motor. Sabendo disso, vamos supor que esse aqui tem 250 cilindrada. Se o meu motor é de um cilindro, eu vou ter um motor de 250 cilindrada. Se ele tivesse dois desses cilindros aqui, que é o caso original dessa moto, nós teríamos 500 cilindradas, porque a gente soma os cilindros. Então, em um motor de 4 cilindros, o que acontece? Nós temos 250, mais 250, mais 250, mais 250, que dá 1000 centímetros cúbicos, dá 1000 cilindradas, ou um carro 1.0. Então, a capacidade volumétrica de um motor é dada pelo diâmetro e curso,
vezes a quantidade de cilindros que ele tem. Tudo bem? Eu preciso destacar uma coisa aqui, que existem 3 classificações para esses tipos de motores. Quando o diâmetro é maior do que o curso, isso é chamado de um motor superquadrado. Quando o diâmetro é igual ao curso, eles têm as mesmas medidas, isso é chamado de motor quadrado. Quando nós temos um motor onde o diâmetro é menor do que o curso, nós temos um motor subquadrado. Agora que nós vimos isso, vamos entender na prática como o curso de um motor altera completamente seu funcionamento e seu torque, usando aquela coisinha ali. Bom pessoal, aqui vai dar para mostrar exatamente como o curso de um motor influencia completamente no comportamento desse motor. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a parte do virabrequim, tá? Aqui nós temos a camisa, aqui nós temos os pistões, tá? Aqui a biela e esse aqui está simulando o nosso virabrequim. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vocês conseguem ver nesse ponto rosa aqui, é onde a biela está acoplada, certo? No nosso virabrequim. Como vocês podem perceber, esse motor aqui é o de curso menor e esse motor aqui é o que tem o curso maior. A distância, a primeira coisa que eu quero mostrar é que a distância do nosso pino aqui para o centro do virabrequim, no motor de curso menor, é menor. E aqui, onde o nosso curso é maior, a distância também é maior. Essa distância faz com que uma mesma força aplicada em cima desses dois camaradas aqui, desses dois pistões, a mesma força aplicada aqui e a mesma força aplicada aqui, vai gerar muito mais torque nesse motor aqui, porque a distância do meu centro do virabrequim está maior. Se eu fizer força aqui, vamos supor que eu vou fazer força aqui, ó, é molinho. Se eu fazer força aqui, como está mais próximo, eu não tenho aquele efeito alavanca e aqui é mais duro de mexer. Quando você vai soltar uma porca e você pega uma chave e você faz força e não consegue soltar a porca, então você vai atrás de uma chave maior e você consegue soltar a porca. A força do seu braço, ela não alterou. Acontece que a alavanca é maior. Você acabou de aumentar o torque que você está gerando em cima da porca. A força aplicada, que é a força do seu braço empurrando a chave, ela é a mesma. Mas como você aumentou a distância que você está aplicando essa força, você aumentou o torque que está sendo exercido sobre a porca, entendeu? E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Reparem que eu vou mover os dois virabrequim na posição aqui de 1/4 de volta, tá? Vai dar 1/4 de volta. Eu vou mover eles ao mesmo tempo. Pronto. Vocês conseguiram perceber uma coisa? Os dois virabrequim giraram 1/4 de volta. Só que olha a distância que esse pistão percorreu e olha a distância que esse pistão percorreu. Agora eu vou dar uma volta completa. Eu vou voltar eles e vou dar uma volta completa. Eu quero que vocês prestem atenção nos pistões, tá? Meia volta. Uma volta completa. Consegue reparar que uma volta é uma volta nos dois motores. Ou seja, esse motor aqui de curso longo, em uma volta, o espaço que esse pistão percorreu é muito maior que esse daqui. Consequentemente, como essa volta ela é medida por minuto, se esse motor aqui estiver a 1000 RPMs e esse aqui estiver a 1000 RPMs, o que seria uma marcha lenta, o fato desse pistão estar percorrendo uma distância muito maior que esse daqui, significa que esse pistão está numa velocidade linear, tá? Uma velocidade linear muito maior que esse motor aqui. Reparem bem, o virabrequim está se movendo na mesma velocidade, mas a velocidade desses pistões são totalmente diferentes. Esse pistão aqui, ele está se movendo muito mais rápido. O fato desse pistão estar se movendo mais rápido prejudica a chance desse motor alcançar altas rotações. Por quê? Existe uma coisa nos motores que é chamada de velocidade média de pistão. Essa velocidade ela é medida em metros por segundo. Existe uma velocidade limite
que um pistão aguenta trabalhar. E essa velocidade gira em torno dos 22 a 24 metros por segundo. Se eu exceder essa velocidade, eu começo a romper a película de óleo lubrificante que tem entre a camisa e o pistão, e o meu motor vai travar. E o que isso significa pra gente? Que esse motor aqui, ele vai poder alcançar muito mais rotação que esse motor aqui. E pessoal, agora eu vou falar algo que divide completamente esses motores aqui e a aplicação de cada um. Bom, esse motor aqui, ele vai ter muito mais torque aplicado no virabrequim que esse motor aqui, porque a distância aqui é menor. Cara, tá tudo cheio de óleo, minha mão tá toda lotada de óleo, não sei se dá pra ver pelo vídeo. Então, esse motor aqui, ele vai gerar muito mais torque no virabrequim quando a força for aplicada em cima desse pistão. Já esse motor aqui, ele vai gerar muito menos torque, só que tem um porém. A potência é o torque do motor multiplicada pela rotação do motor. Então, se eu tenho um grande torque aqui e uma baixa rotação, eu vou multiplicar essa rotação baixa pelo torque que eu tenho disponível. Se eu tenho aqui um pequeno torque, um torque pequeno, esse motor aqui ele não tem muito torque, e uma alta rotação, eu vou multiplicar minha alta rotação pelo meu pequeno torque. Dependendo da situação do motor, um motor com pouco torque, por girar muito, consegue gerar alta potência. E um motor de muito torque, por girar pouco, não gera tanta potência. E isso é o divisor de água desses motores aqui. Como que eu posso aplicar esses motores aqui? Eu posso falar que esse motor super quadrado aqui de baixo torque e alta rotação, consequentemente alta potência, ele pode ser aplicado numa moto esportiva. A CB Twister 250 tem a lógica desse motor aqui. Você tem pouco torque, mas você gira muito. Então você consegue alcançar altas potências. Por exemplo, você pega a Twister 250 que tem 22 cavalos, acho que a 8.500 RPM. Então eu precisei girar até 8.500 RPM para atingir esses 22 cavalos. Aqui eu posso dizer que eu tenho um motor da Meteor 350, ou um motor de um carro, onde eu tenho esse curso longo e meu motor não gira tanto. Aqui eu tenho um grande torque em baixa rotação. Então, os 22 cavalos que eu atingi a 8.000 RPM aqui eu vou conseguir atingir a 6.000 RPM. Dependendo da minha relação de curso e diâmetro, eu consigo atingir 100 cavalos a 10.000 RPM no motor desse tipo, e 50 cavalos a 5.000 RPM no motor desse tipo aqui. Você não quer e ninguém quer um carro que tenha que atingir 10.000 RPM para poder sair num semáforo fechado. E aí, entenderam como o diâmetro e principalmente o curso de um motor altera completamente o seu desempenho? Só que é o seguinte, tem um porém, não é só isso. Olha, na verdade nada nessa vida é simples. Um motor com mais diâmetro do que curso, ou seja, os super quadrados, por terem um pistão e consequentemente um cilindro de maior diâmetro, permite válvulas maiores. E válvulas maiores permitem mais entrada de ar. E mais entradas de ar, mais combustível, o que irá gerar uma combustão maior e ao mesmo tempo mais desempenho para o nosso motor. E falando em comandos de válvula, o tipo de comando também pode alterar totalmente a resposta de um motor. Por exemplo, a Shadow 600 tem um motor de maior diâmetro e menor curso de pistão. O pistão tem 75 mm, curso de 66 mm. Inclusive, tá? O cilindro e o pistão que eu usei como demonstração de 75 mm é da Shadow 600. Nós temos nesse caso um motor V2 que era para ser um motor muito girador e gerar em torno de 70 a 80 cavalos a 8.000, 9.000 RPM. Só que pela curva do comando gera apenas 40 cavalos a 6.000 RPM. Só que isso é desejado, porque é uma moto custom, onde o foco é as baixas rotações. Já os motores VTEC da Honda de curso longo usados no Civic giram a mais de 8.000 RPM
e são famosos pelo baixo torque, inclusive são piadas na internet. Aqui podemos ver que, apesar do curso e do diâmetro nos dar a base de como o nosso motor vai se comportar, o comando de válvulas pode domar e até alterar esse propósito, dentro de um limite, é claro. E agora, eu quero convidar a todos vocês a assistir uma demonstração no simulador de um mesmo veículo pesando 1000 kg, utilizando o mesmo câmbio, ou seja, a mesma relação de marchas, com um motor de 100 cavalos de 1.600 cilindradas, ou seja, 1.6, um motor de carro, versus um motor de moto de 750 cilindradas com os mesmos 100 cavalos. Ou seja, os dois motores têm exatamente a mesma potência. Os dois motores têm 100 cavalos, mas um é de 1.600 cilindradas, que é o motor de carro, e o outro é o motor de uma moto de 750 cilindradas, todos 4 cilindros. Eu montei o gráfico de potência desses motores exatamente como eles são na vida real. Então, portanto, preste muita atenção no comportamento desses veículos no lado a lado. Então é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre curso e diâmetro para vocês. Eu espero que tenha sido fácil de entender. Por favor, se você gostou, deixe o seu like, comente, tá? E por favor, se inscreva no canal para continuar vendo vídeos como esse. Um forte abraço. Falou! Em breve também vou falar sobre o som dos motores de carro e o som dos motores de moto. Abraço!